Você está precisando mandar a tua apresentação para alguém, mas está com medo de perder toda a configuração dela? Então se liga aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como usar o poder do PDF para te ajudar a poder transmitir as tuas apresentações de forma fácil e prática e fazendo isso, salvando esse tipo de arquivo diretamente no PowerPoint. Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje, o tema do nosso programa é como salvar os seus slides, os meus slides em PDF. Como é que a gente faz isso? Dá para fazer isso dentro do PowerPoint? Vamos descobrir isso hoje aqui no nosso programa. Mas antes, claro, você que já sabe, já deixa aí o seu like maroto para ajudar esse canal aqui. Aproveita, se você não for inscrito, já se inscreve também aí no canal para acompanhar todos os vídeos. E claro, não deixa de clicar no sininho para você receber sempre as notificações de quando tem material novo, quando tem live saindo. Esse programa aqui é gravado ao vivo aqui por esse canal, então fica de olho aí nas notificações, tá? Então não deixa de clicar no sininho. Também não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, então aí para você me seguir e ficar por dentro de todo esse universo de apresentações que eu estou colocando aqui para vocês, disponibilizando nas minhas redes sociais também, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa história de como salvar os seus slides em PDF, como é que a gente faz isso. Primeiro, vamos entender aqui o que é um arquivo PDF, né? O que é isso aí? Né? Esses arquivos com extensão PDF, provavelmente você já viu muitos dele por aí, provavelmente você já utilizou de arquivos PDF no seu dia a dia, no trabalho, em casa, leu algum livro que estava aí em formato .pdf, tá? Esse é um formato que tem ganhado aí, há vários anos, ele está aí, ele ganhou a graça dos usuários, porque ele tem essa capacidade de disponibilizar exatamente esses tipos de documentos que a gente citou aqui, manuais, e-books, documentos até que podem ser assinados por outras pessoas, né? Que é um documento leve e prático, né? Que você consegue acessar ele em qualquer tipo de dispositivo. E ele ganhou, digamos assim, a internet, né, ganhou os usuários exatamente por essa praticidade, por ser capaz, de manter muitas vezes o layout desses documentos, dos manuais, dos e-books, e isso tudo em arquivos menores, não necessariamente muito grandes. Então você consegue ter toda essa informação dentro de um arquivo pequeno que pode ser disponibilizado, que pode ser baixado por várias pessoas no mundo todo, e também que é protegido, ele tem uma proteção. PDF, essa sigla PDF vem da palavra Portable Document Format. O que é isso? Que, traduzindo, seria formato de documento portátil, que traz exatamente essa característica do PDF, que é ser portátil. E portátil não no sentido que você carrega no bolso, mas que você pode distribuir hoje pela internet de forma fácil. Você consegue, nesse tipo de documento, manter, como eu disse, a integridade dos documentos, independentemente do tipo de sistema operacional que vai abrir aquele documento. O PDF tem essa facilidade. Você consegue fazer com que ele seja aberto tanto por alguém que está usando Windows, como quem está no Mac, até em celulares, Android, iOS, você consegue fazer com que essa informação chegue integral, sem perda, sem perdas. Se você construir direitinho o seu PDF, ele vai chegar bem tranquilo para as pessoas poderem ver, ler aquela informação, e não só para ler, o PDF ele abarca aí também questões de impressão. Muita gente fecha os seus documentos para mandar para uma gráfica profissional em PDF, num formato específico de PDF que pode ser lido lá pela gráfica para fazer a impressão. Você pode fazer isso, utilizar dessas qualidades do PDF. E o mais legal do PDF é que ele é um formato gratuito. Você não paga, digamos assim, você não necessita ter um software específico para poder produzir esse PDF. Você pode se utilizar de vários softwares para gerar um arquivo PDF. E o mais louco disso tudo, se a gente for pensar, o PDF ele é gratuito, ele é um formato que todo mundo hoje utiliza. Você já deve, como eu já falei, já deve ter lido uma revista,
já deve ter lido aí um livro ou qualquer tipo de outro documento que veio em PDF e você simplesmente abriu e você nem pensa de onde vem essa história toda. Mas quem criou esse formato hoje que está tão popular foi, na verdade, não normalmente a gente pensa, né, que essas questões gratuitas estão desenvolvidas por uma comunidade, e em alguns casos são, né, muitos softwares de uso livre, vocês não tem uma empresa por trás. Mas nesse caso do PDF, por incrível que pareça, ou por incrível que parível, foi desenvolvido por uma empresa, no caso, a famosa Adobe System, né, que está aí por trás de softwares grandes como o Photoshop, como o Illustrator, o próprio Premiere para edição de vídeo. Então você tem a Adobe por trás disso. Quem desenvolveu isso dentro da Adobe foi um dos seus cofundadores, chamado Dr. John Warnock, que tinha esse anseio, né, de desenvolver um formato que pudesse ser distribuído, que pudesse ser utilizado por vários usuários, sem a necessidade de ter problemas, digamos, de adaptação entre sistemas, né? Hoje não está tão forte esse tipo de coisa, mas alguns anos atrás, você produzia uma coisa no Mac, era muito difícil você conseguir que o programa, mesmo o mesmo tipo de programa, lesse de forma integral e sem bugs no Windows, por exemplo. Então, o problema de conversas entre plataformas era muito grande. E o sonho, né, do John Warnock era exatamente você criar um tipo de documento que conversasse, que fosse de fácil distribuição. Isso tudo nasceu lá dentro da Adobe num projeto chamado The Camelot Project, ou Projeto Camelot. Vamos dizer aí que o John Warnock era meio que fã aí da Távola Redonda, né? Camelot, que é a cidade do rei Arthur, né? A famosa cidade do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda. Então ele juntou os seus cavaleiros lá e produziu esse tipo de arquivo. Tem algumas divergências aí, eu dei uma pesquisada pela internet para entender. A Adobe diz que o formato PDF começou a ser desenvolvido lá em 1991, através do projeto Camelot, tá? E foi disponibilizado em 1992. Então já tem aí um bom tempo que a gente está se utilizando desse formato PDF. A Wikipedia, por sua vez, e alguns outros sites que se baseiam na Wikipedia para fazer reportagem, dizem que esse formato foi distribuído, né, foi levado à pública um ano depois, em 1993. Bom, na verdade isso é só uma curiosidade, não importa necessariamente a gente saber que ano exato o PDF saiu, tá? É só uma questão de curiosidade, mas foi ali no início da década de 90, entre 92 e 93, a gente pode considerar. O importante é que de lá para cá esse formato ele se consolidou, né? Ele se espalhou no mundo todo. E hoje, praticamente todo mundo, todo tipo de empresa acaba utilizando o PDF, seja para distribuir material para sua audiência, tá? Eu mesmo já produzi um e-book e devo estar retornando isso daqui a algum tempo com o PDF. Tá? Várias coisas você consegue fazer com o PDF e ele acabou se tornando algo comum no nosso dia a dia, né? E você pode hoje distribuir. Então falamos um pouquinho aqui sobre essa questão da origem do PDF, o que é o PDF, né? E é muito mais fácil a gente ver do que falar do PDF, mas com certeza você já abriu aí um e-book, já abriu algum arquivo dentro do teu computador que estava lá com essa extensão .pdf ou com aquele ícone bem característico, né, com um símbolozinho de PDF em cima. Quero agora que a gente reflita um pouquinho por que é interessante a gente salvar uma apresentação em PDF, né? Porque essa história hoje da gente falar aqui, já que a gente fala tanto de PowerPoint, falamos de apresentações, por que falar na extensão PDF, né? O que tem? Porque muita gente pode estar falando assim, mas o PDF não tem nada de criativo, o que é que você vai falar de PDF, né? Calma, vamos entender aqui por que é interessante a gente salvar as nossas apresentações em PDF. Em alguns momentos, né, você pode se deparar com uma situação em que você vai ter algum problema no local em que você vai apresentar. Às vezes no computador não tem o PowerPoint, ou ele não roda o arquivo PPT, não tem nenhum software que faz isso, ou mesmo você não tem acesso à internet para utilizar de uma plataforma que rode esse arquivo PPT, por exemplo, como o Google Slides, você poderia ter isso também, tá? E pode acontecer esse tipo de situação. E aí, assim, independente do tipo de sistema, a gente falou aqui que o PDF conversa com os mais diferenciados tipos de sistemas operacionais, você pode ter essa opção de utilizar esse arquivo PDF, então salvar a tua apresentação
num formato PDF pode te salvar desse tipo de situação, tá? Deu problema no PowerPoint, o PowerPoint não abriu, pode ser também uma coisa, né? Pode dar algum bug no software, não tem acesso à internet, não tem como converter para outro tipo. Você às vezes já tem isso salvo lá no pendrive, já tem com você isso, e isso é uma sacada bem legal para apresentadores, né? Ter sempre um plano B, eu sempre falo isso, é sempre importante você ter a sua apresentação, se você for levar para outro lugar, se você não for usar o seu próprio computador, às vezes, tá? E que acontece muito, você, né, vai mandar para uma organização, pode ser que alguém perca, problemas podem acontecer, tá? E a gente não está isento, por mais que a tecnologia tenha se desenvolvido, por mais que a tecnologia tenha se tornado onipresente nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia, problemas acontecem, né? Acabam tendo problema. Então você tem aquele arquivo PDF ali do seu lado que vai abrir num programinha ou às vezes até no navegador do próprio computador que está ali para ser utilizado para aquele evento, e você pode sim fazer com que apresentar, né, utilizar daquele suporte que você criou tão especial para aquele momento, utilizar aquela apresentação em PDF. Outra grande vantagem que a gente tem aqui para converter uma apresentação em PDF, claro, é também a possibilidade de, que a gente falou aqui que o PDF é distribuível, né, que você consegue distribuir o PDF de forma fácil, né? Você pode distribuir esse PDF, né, com a tua apresentação com toda a segurança por dois motivos. Primeiro, porque ele vai criar um arquivo bem leve, que vai poder ser aberto em qualquer computador. E o segundo, você não vai ter o perigo da pessoa que receber lá ficar fuçando na tua apresentação no arquivo PDF, como muitas vezes acontece, né? A pessoa pega aquele arquivo PDF e vai fuçando, desconfigura. Então você pode ter essa possibilidade, tá? Não estou dizendo que você não possa fazer também isso, às vezes, no arquivo PDF, o PPT, perdão, né? O próprio do PowerPoint, impedir essas modificações, mas nesse caso, o PDF, se for só para a pessoa ver por e-mail, para receber, né? Você pode distribuir. E além, claro, a criação de PDFs através do PowerPoint abre a possibilidade de você criar inúmeros tipos de arquivo ou de documentos, na verdade, né? O PowerPoint te dá muita liberdade. Às vezes a gente fica com a visão muito limitada, achando que o PowerPoint só vai nos ajudar a criar apresentações, tá? E criar slides. E se você abrir um pouquinho mais a cabeça, você consegue criar vários documentos, até mesmo como e-books, dentro do PowerPoint, menus, cardápios até interativos. A gente consegue criar muita coisa, a gente pode conseguir fazer aqui dentro do PowerPoint e distribuir em formato PDF sem o perigo dele ser desconfigurado, dele ser alterado por alguém que recebe aquele documento por e-mail ou por um link de download, por seja o que for, tá? Você consegue fazer com que aquele arquivo fique do jeito que você fez, do formato que você pensou, e a pessoa vai apreciar, vai poder acessar aquele arquivo da forma que você criou, tá certo? Claro, nem tudo são flores quando você cria um arquivo PDF, tá? Então, existem, claro, algumas desvantagens. Quais são as desvantagens quando você converte uma apresentação em PDF? A primeira, mais evidente que você vai ver, é que quando você fazer a conversão de um arquivo PPT, né, do arquivo do PowerPoint, para um arquivo PDF, ele consegue manter toda a estrutura de layout, as imagens, tá? Os links, inclusive, a gente pode criar botões. Eu já falei até como criar menus interativos aqui. Você pode dar uma conferida. Tem aqui no canal um programa só sobre criar um menu interativo. Esse tipo de menu vai ficar salvo, a gente vai ver aqui na prática daqui a pouco, tá? Você vai conseguir transmitir, mas as animações, as transições que você criar para a tua apresentação, infelizmente elas não conseguem ser interpretadas por esse tipo de formato, tá? Por que que isso acontece? Porque o PDF, ele não foi pensado para transições e animações, tá? Isso lá naquela concepção do projeto Camelot que a gente falou aqui, a ideia era criar um arquivo que mantesse layout, mantesse toda aquela estrutura de texto e imagem de forma intacta, e não para que ele fizesse animações, né? Então isso tornaria, provavelmente, né, aqui na minha cabeça eu imagino que isso tornaria o arquivo até mais pesado e talvez incompatível com muitos softwares, né, com muitos sistemas operacionais, tá? Porque uma coisa legal do PDF também é que você não precisa ter necessariamente um software pago para ler um arquivo PDF. Você pode ler
o seu arquivo PDF em qualquer tipo de leitor de PDF. Você tem vários, da própria Adobe, que é o mais famoso, que é o Acrobat Reader, tá? Que tem essa possibilidade, mas como tantos outros, como o Foxit Reader, PDFs e tal, você tem um monte por aí que você consegue. Só pesquisar aí na internet você vai achar vários leitores. E muitos navegadores hoje, como o próprio Chrome, como o próprio Firefox, conseguem ler. Então, como ele tem que abarcar todo mundo, como ele tem que ser compatível com toda essa galera, né? Todo mundo tem que ler esse arquivo, então fica difícil que ele consiga transmitir as animações que são às vezes muito características do programa onde elas são criadas, tá? Porque, claro, tem toda uma questão de programação para fazer com que aquilo aconteça por trás do software. Então as animações que estão lá previstas no PowerPoint muitas vezes podem não funcionar direito, tá? Então você pode ter alguns problemas quanto a isso, mas fique tranquilo, tá? Se você for trabalhar com uma apresentação que não tenha tantas animações assim e que não tenha transições, às vezes você pode ser uma opção, você pode tranquilamente salvar a tua apresentação em PDF, ela vai ficar integral, né? Vai ficar exatamente do jeito que você pensou. Agora, claro, se você tiver se dedicado aí às apresentações, você vai ter uma perda com isso, mas no caso, para você utilizar o PDF, e aí até um asterisco que a gente pode pôr aqui, eu recomendo que o PDF como apresentação, tá? Se você for se dedicar a ter animações que causam impacto, que realmente chamam a atenção e que dão diferença, sem ser aquele carnaval todo, que é o que a gente sempre recomenda aqui, que você tenha cuidado com as animações, que as animações sejam utilizadas com parcimônia. O PDF, ele vai ser para esse tipo de animação para esse tipo de apresentação sem tantas modificações ou alterações, né? Coisas que entram e que saem. E por isso que eu recomendo, se você está se dedicando a fazer uma apresentação, utilize o próprio PowerPoint para apresentar, tá? Ou então o PowerPoint tem uma forma de você salvar um arquivo auto-executável também, tá? Isso é um papo para um outro dia. Eu recomendo que como apresentação, como utilização, o PDF seja realmente este último recurso ou esse plano B quando tudo mais falhar para a apresentação, tá? Não me entendem, não estou falando que o PDF é ruim, não é isso. A questão é que como apresentação, né, quando você se dedica até essa transição, você colocou ali animações, coisas que entram e que saem dos teus slides, realmente dá uma murchada, né? Dá uma segurada em tudo aquilo que você preparou. Tá? Então, às vezes, você tem que pensar como é que você vai lidar com isso numa apresentação PDF. Então, eu recomendo que seja realmente o último recurso na hora de você utilizar. Tá? Mas lembrando aqui, as desvantagens praticamente é só essa desvantagem, que é a questão de você perder as animações e transições que você tinha programado originalmente lá no seu arquivo PPT, né? No seu arquivo do PowerPoint. Então, é muito importante também, quando você já pensar em salvar o teu arquivo como PDF no PowerPoint, tem muita gente que constrói animações no PowerPoint de forma que quando você enxerga dentro do PowerPoint, você nem consegue ver direito o que é que tem dentro do slide. Tem tanta coisa, porque na hora de apresentar aquilo não vai aparecer e vai sendo construído aos poucos. Então cuidado na hora de construir os seus slides também, tá? Porque na hora que converter para o PDF, aquilo tudo que está confuso já no PowerPoint vai ficar confuso e não vai ter essa animação para que as pessoas que estão assistindo compreendam exatamente o que está acontecendo, tá bom? Legal! Então vamos para a prática, vamos mostrar aqui como é que a gente faz para converter um arquivo PPT do PowerPoint para PDF, de forma que ele fique exatamente, tá? E aí é importante, vou mostrar para vocês o melhor jeito, o jeito ideal de você salvar o teu arquivo do PowerPoint como PDF, porque tem um outro jeito também que eu vou mostrar aqui, que não fica legal, que você não perde assim o layout, mas cria um arquivo não exatamente do mesmo tamanho que você gostaria, né? Que você gostaria de ver ou transmitir para alguém. Então vamos migrar aqui para o PowerPoint para a gente entender melhor toda essa história e vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer aqui com isso, tá bom? Muito bem, pessoal. Então estou aqui com o meu PowerPoint aberto. Estou aqui já com essa apresentação que eu fiz aqui em outro programa com vocês, mas para mostrar sobre menus interativos, não sei se vocês estão lembrados. Se você não assistiu, vai lá no nosso episódio sobre menus interativos no PowerPoint, dá um pulinho lá, assiste esse programa, ficou muito legal, explicando como é que a gente cria esse pequeno menu,
né, que está aqui, ó, que você pode utilizar nas suas apresentações, tá? Para criar um menu interativo ali. E agora eu vou utilizar deste mesmo arquivo que a gente criou lá, que eu trabalhei com vocês, para criar um PDF com um menu interativo exatamente para mostrar para vocês o que acontece. É legal a gente fazer aqui uma comparação, tá? Eu vou até colocar aqui no modo apresentação para vocês darem uma olhada, tá? Na diferença que vai gerar na hora que eu criar o meu arquivo PDF, tá? Então veja aqui, ó, que eu tenho uma animação entrando, tá? E toda vez que eu acesso aqui o meu menu, eu tenho uma animação de transição, porque está programado aqui, como vocês viram que nós fizemos lá naquele nosso programa sobre menus interativos dentro do PowerPoint, tá bom? Então legal. Então ele ficaria dessa forma se fosse entregue dentro do PowerPoint, às vezes no arquivo auto-executável do PowerPoint é uma forma também de você fazer, tá? Mas no caso, a nossa conversa aqui hoje é sobre PDF. Vou voltar aqui para o nosso arquivo. Então veja aqui, eu tenho os 4 slides com o seu conteúdo, tá tudo aqui bem direitinho. Vamos agora ver como é que eu faço para salvar, para converter. Eu gosto mais de usar a palavra converter do que salvar especificamente, tá? Porque nesse caso, a gente vai ter duas palavras muito importantes que a gente tem que entender o significado diferente aqui dentro do PowerPoint, que é salvar e exportar. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou entrar aqui no meu menu Arquivo e vou aqui nessas opções que eu tenho aqui no meu menu à esquerda. Veja aqui que eu tenho informações, salvar, salvar como, exportar. Muita gente acaba entrando logo aqui no salvar como, para salvar como PDF, mas não é esse o caminho ideal na hora de você criar um PDF pelo PowerPoint. Você vai vir aqui nessa opção exportar. E dentro dessa opção exportar, eu tenho várias formas de exportar a minha apresentação aqui PPT que eu criei dentro do PowerPoint. E a primeira delas está aqui, bem na nossa cara, dizendo aqui criar documento PDF XPS. Tá? Não se importa aí com esse sigla XPS, é só uma outra forma de chamar também esse mesmo tipo de arquivo, tá? E aí ele até dá umas características aqui do arquivo PDF, que preserva o layout, a formatação, as fontes, tá? Ele dá tudo aquelas vantagens que eu já falei para vocês. Visualizadores gratuitos estão disponíveis na web, você pode utilizar, né, desse formato gratuitamente. Então você pode distribuir a tua apresentação de forma bem ágil com isso. E o que você tem que fazer? É muito simples. Entrou aqui em exportar, criar documento, você vai clicar aqui em criar PDF. Ele vai abrir aqui uma janela para você escolher uma pasta dentro do teu computador, onde você vai salvar, onde ele vai converter esta apresentação em PDF. Então, eu vou aqui, já tem aqui, eu vou colocar aqui uma observação, né? Arquivo para envio, arquivo para envio, né? E vou simplesmente aqui, em vez de ter um salvar, eu vou ter um botão aqui escrito publicar, porque é exatamente isso que o PowerPoint vai fazer. Ele vai publicar, ele vai exportar, ele vai converter aquela apresentação PPT em um PDF, tá bom? Então a gente clica aqui em publicar, ele vai rodar um pouquinho. Veja que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o PowerPoint ele não abre arquivos PDF, né? Naturalmente. O que vai acontecer é assim, se você for olhar lá na pastinha que você criou, tá aqui, ó, tá aqui o meu arquivo para envio em PDF. Então eu posso agora clicar dentro desse arquivo aqui. Vou clicar no arquivo e ele vai abrir o meu programa, o meu leitor de PDF, que está aqui, ó. Pronto, ele abriu a minha apresentação. Vou até mexer um pouquinho na visualização para vocês verem. Estão aqui todas as páginas, né, todas as slides da minha apresentação, que no caso viraram página. E veja, ele manteve o aspecto, né, de 16:9, né, esse aspecto de apresentação de slides, de tela, aqui porque ele preservou tudo isso. Então ele preservou as imagens, ele só não preservou, claro, as animações. Mas veja, ó, o meu menuzinho, ó, ele continua, ó, preservado. Os links que eu criei, os links entre os slides que eu criei lá naquele nosso programa falando sobre menus interativos, eles estão preservados aqui. Então eu posso colocar aqui num modo de apresentação. No caso aqui eu estou usando aqui um programa até um pouco diferente. Você talvez estivesse esperando aí o Acrobat Reader, que é o mais famoso, né, de leitor de PDF que a gente tem, ou então você poderia abrir até no seu próprio navegador. Eu vou colocar aqui no modo de tela cheia para que você possa ver, ó. Então, ó, o meu menu continua disponível. Claro,
veja que aquela animação que eu tinha de introdução, digamos assim, não é de introdução, né? De passagem entre as partes do meu arquivo PPT, que como se fosse uma apresentação, que eu poderia salvar às vezes como arquivo auto-executável, até para que a pessoa tivesse essa informação, mas isso é um papo para outro tempo, outro caminho. O PDF é uma coisa bem mais tranquila para você fazer, tá? Nesse caso. Mas voltando aqui, fica o link todo, então eu consegui passar, tá? Todas as informações que eu tinha que continuam preservadas, os textos, as imagens. Então eu posso fazer, por exemplo, um menuzinho, um cardápio até clicável. Posso criar um índice dentro do PowerPoint que ele pode ser clicável nesse arquivo PDF e recorrer para que ele leve até a página onde está especificamente. Então eu consigo fazer muita coisa com esse arquivo PDF, tá? Então tá aqui o meu arquivo PDF salvo bonitinho para vocês, tá? Legal! Vamos voltar aqui para o PowerPoint para eu explicar a segunda parte dessa questão de salvar o PDF, o jeito que você não deve fazer para salvar o PDF, né? Para você criar o seu arquivo PDF aqui no PowerPoint. Que é o caminho que muitas vezes eu já vi vários inscritos aqui do canal me falaram, ou colegas de trabalho vierem me perguntar, poxa, salvei aqui o arquivo PowerPoint, mas não ficou legal, ficou ruim. Eu vou mostrar por que acontece isso. No caso, se você for lá com salvar como, também funciona da mesma forma, tá? Como vocês viram aqui, a gente consegue ter essa informação, fazer esse mesmo caminho, tanto do exportar como salvar como. Muita gente acaba querendo fazer o PDF, de uma outra forma, que é no caso aqui de imprimir como PDF, né? Os sistemas operacionais da Microsoft, no caso o Windows, né, o 10, acho que desde o 8, 10 e agora no 11 também, que é o mais atual, eles vêm com uma opção de uma impressora virtual, que é essa impressora Microsoft Print to PDF, em que você pode, digamos assim, imprimir a tua apresentação. Veja que quando você vai fazer isso, o PowerPoint ele cria umas arestas brancas em volta dos teus slides, ó. Então ele amplia, por quê? Porque ele está meio que se utilizando do tamanho do formato de uma folha A4, tá? Que no caso não é o formato que eu fiz aqui para as minhas apresentações. Como eu as fiz no formato wide, 16:9, que é o formato nativo de tela, para que você possa utilizar, né, para que você possa apresentar, ele não está formatado. Então fica esses espaços em branco em cima e embaixo, que dão uma impressão esquisita. Quer ver? Eu vou imprimir aqui o PDF, ó, vou salvar lá, vou até corrigir aqui, vou salvo errado, não está salvo errado, né? Vou colocar aqui salvo errado, vou substituir. Então, ó, opa, ele não substituiu porque o arquivo está aberto lá no meu outro, no meu visualizador. Deixa eu fechar aqui, vou fazer novamente. Se eu for aqui e imprimir, vou lá, imprimir, o que vai acontecer? Agora sim eu vou conseguir substituir, pronto. Ele está imprimindo as páginas aqui, né, como se ele estivesse imprimindo uma apresentação. Então, quando você utiliza essa opção de imprimir, ele acha que está mandando para uma impressora. Então, essa opção ele foi feita para isso, tá? Então, acaba tendo esse problema na hora de você criar e querer exportar o teu PDF, sem ser, né, através, né, do modelo de salvar como ou através da opção de exportar. Então, você acaba criando um arquivo, ó, que quando você vier aqui, ó, agora quando eu abrir aqui arquivo salvo errado, ó, o que acontece? Eu fico com o arquivo com as bordas. E realmente, assim, quando eu tô com o fundo totalmente branco, nem parece tanto, né? Não dá tanto problema assim, tá? Mas se eu for utilizar isso aqui como uma apresentação, vai ficar esquisito. Ó. Vou pôr em tela cheia para vocês verem, ó. Fica desconfigurado. Além de não tomar toda a tela, eu fico com no slide onde eu tenho aqui a opção, né, de fundo, né, que eu tenho um fundo diferente, fica aí com essas bordas brancas e esse preto, então não fica legal, não fica configurado para uma apresentação, tá? E mesmo assim, no caso, você está perguntando, se eu for salvar um PDF, não tem problema, então ficar essas bordas brancas e tal. Tem e não tem. Primeiro, eu acho, como consumidor, que quando você recebe um PDF que tem esses problemas, significa que quem criou ficou ou não sabia ou não teve cuidado na hora de gerar esse PDF. Então é importante que na hora que você for criar o teu arquivo, na hora que você for fazer essa produção para exportar, para mandar alguém, que você tenha cuidado, para que a tua apresentação fique de forma integral, ó, fique assim, desta forma aqui, para que você possa ver e a pessoa que vai
receber esse produto, tenha toda a experiência, tenha um cuidado. Veja aqui eu tenho toma a tela toda, né? Eu consigo ler de forma mais adequada no dispositivo em que eu vou ler, né? Então é importante ter esse cuidado na hora de você criar as suas produções no PowerPoint também, tá? Lembrando que comunicação é sempre mais o que o outro entende do que a gente fala. Então, quando o outro recebe esse produto, né, recebe essa apresentação ou e-book, ele precisa ter essa percepção de que você teve cuidado, de que você se importou com ele do outro lado. Então, tá bom? Cuidado, não utilize, então, na hora de gerar o teu PDF, vai lá no PowerPoint, configura o tamanho. Se for para um formato de e-book, né, a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, você vai lá, configura os slides num formato que você acha mais interessante, tá? No caso, se você for transmitir os slides, deixa no formato 16:9. Hoje as telas wide estão aí disseminadas no mundo todo. Você consegue ter isso aí de forma muito mais fácil, né? De fácil acesso, as pessoas conseguem ver isso de forma adequada. Então, não tem problema de você mandar assim, ela vai ter essa experiência tela cheia e muito mais agradável. Você vai poder distribuir esse documento aí para as pessoas, para quem você precisa, tá certo? Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falamos um pouquinho aqui sobre PDF, como salvar, como não salvar um PDF no PowerPoint, como é que você pode mexer. Claro, se você tiver mais interesse, comenta aqui nos comentários desse vídeo, me diz se você gostou, quer saber mais sobre PDFs, como trabalhar com eles no PowerPoint, como gerá-los, né? Como aproveitar melhor o PDF. A gente pode fazer mais programas aqui sobre isso, né? Esse foi hoje só uma pincelada para a gente entender um pouquinho e abrir a mente de vocês com essas possibilidades que o PDF tem aqui dentro desse programa, tá bom? Então deixa aqui nos comentários para mim o que você achou, ficou alguma dúvida, alguma coisa que você quer mais, me conta aqui nos comentários. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa aí criar um arquivo PDF através do PowerPoint, tá precisando de umas dicas, manda esse vídeo lá que com certeza eu tenho a certeza que ele vai te agradecer muito por essas dicas, né, por tudo isso aqui que a gente falou hoje aqui neste programa. Eu queria primeiro, né, agradecer também a tua audiência, obrigado por ter estado aqui comigo durante esse programa todo, assistido até o fim dessa live, né, desse programa que a gente está fazendo aqui. A gente se vê, claro, no próximo episódio de Segredos.pvt. Um grandíssimo abraço, fique com Deus e fui!